Da última vez, eu falei sobre a cultura do abuso existente no Brasil e disse que o estupro é o único crime em que a vítima se sente culpada e por isso tende a se calar. Apenas 10% dos casos são denunciados, e a denúncia é a única forma eficaz de se opor ao estuprador, cuja conduta é perversa e precisa ser sistematicamente punida. Também falei sobre a fantasia de assédio. Hoje eu vou responder a uma consulente que me pergunta como é possível evitar o relacionamento machista. Questão da consulente. Muitas vezes, por estarmos apaixonados, tendemos a endeusar a pessoa amada e nos iludir. Passada a fase da paixão, enxergamos de forma mais clara. Percebemos que o relacionamento é machista e tóxico. Gostaria que você me dissesse o que é possível fazer para perceber isso logo no começo e evitar danos maiores. Resposta. O adágio popular diz que a paixão cega. Mas isso só acontece quando a gente não escuta ou não quer escutar o que o parceiro diz, por privilegiar o gozo que o sexo propicia. O discurso é sempre revelador e o machismo se manifesta através do que é dito. Vou dar alguns exemplos tirados da música popular e da literatura. Uma canção do Caetano diz: "Ele é quem quer, ele é o homem, eu sou apenas uma mulher." A letra de outra canção de Chico Buarque é: "Na presença dele eu me calo, eu de dia sou uma flor, eu de noite sou seu cavalo. A cerveja dele é sagrada, a vontade dele é mais justa." Nas duas canções, o machismo é evidente. O querer e o falar são para ele, e o desejo dela, o da mulher, deve se subtrair. O desejo feminino é considerado ilegítimo e é isso que está na origem da violência contra as mulheres. Mais de um caso de feminicídio é decorrente da vingança, ou por ela querer se separar, ou por ter uma relação sexual fora do casamento. Num dos romances de Graciliano Ramos, que se chama São Bernardo, o personagem Paulo Honório diz que matar a esposa é ação justa, pois ele a supõe infiel. Existe no Brasil uma tradição de vingança que se expressa numa canção já bem antiga de Lupicínio Rodrigues: "Só vingança, vingança, vingança aos outros clamar, aos santos clamar." Se quiser cair na esparrela do machismo, precisa conhecer o discurso através do qual ele se manifesta e dar ouvidos ao que é dito. Sobre isso, eu também escrevi no meu livro Que é o Amor, que foi objeto de uma grande polêmica quando publicado. Mais páginas foram escritas sobre o que é o amor do que as páginas do livro, e eu não sei quantas reedições ele teve. A última foi lançada pela Record recentemente. Mas voltando ao discurso machista e à importância da escuta, me parece que as mulheres só votaram em Bolsonaro por não terem dado ouvidos ao seu discurso, que desqualifica sistematicamente o gênero feminino. Ao falar, por exemplo, que tem 4 filhos e uma filha, por ter fraquejado uma vez. Ou ao reafirmar isso, dizendo para uma apoiadora que lhe mostrava a foto das suas 3 filhas: 3 meninas, 3 fraquejadas. O tom de brincadeira não serviu para encobrir a violência.
na qual ele se exercita impunemente porque segue a tradição machista do país, onde a taxa de feminicídio é a 5ª maior do mundo. Além de ter humilhado a própria filha, dando a entender que ela não teria nascido se ele não tivesse sido fraco, humilhou as mulheres mais velhas, fazendo pouco da esposa do presidente Macron. Mais que isso, ele legitimou o estupro, dizendo para a deputada que o processava por crime de estupro que jamais a teria estuprado porque ela não merecia isso. Há muitos pontos em comum entre Bolsonaro e Hitler, só que os discursos de Hitler levavam o público ao êxtase e Bolsonaro se elegeu por não ter falado na campanha. Não há como esquecer o obrigado Brasil, proferido no hospital depois da facada. Obrigado, porque se tivesse que falar e mostrar a que veio, não teria sido eleito. Nunca teve projeto de governo e ninguém mais ignora isso. O seu único projeto, como o de Trump, é a reeleição. A escuta é fundamental para escolher a pessoa com quem é possível viver um amor verdadeiro e também para decidir em quem votar, sobretudo quando a democracia está ameaçada, como hoje no Brasil e nos Estados Unidos, onde Trump incitou a Malta a invadir o Capitólio e não foi punido. O voto é decisivo quando nós dependemos dele para que a democracia continue a vigorar e o planeta a ser um lugar habitável. Entre as primeiras medidas do democrata Biden está a adesão ao Acordo de Paris, que o Brasil de Bolsonaro desrespeita sistematicamente, valendo-se da pandemia para estender o desmatamento e facilitar a mineração, que é a principal causa da contaminação dos índios Yanomami. A pergunta enviada pela consulente diz respeito à responsabilidade em relação a si mesmo e aos outros. Implica a coragem de sustentar a causa das mulheres e as outras tantas causas decisivas para o futuro da humanidade. Biden se elegeu por ser um presidente responsável e para se impor através da força do seu exemplo. Não vamos vencer pelo exemplo da nossa força, mas pela força do nosso exemplo. Se o partido dele for o de cada um de nós, as relações entre as nações e as pessoas podem ser melhores. Isso significa que o amor será privilegiado e a liberdade sexual não implicará o uso do corpo do outro para a satisfação do próprio gozo. A liberdade sexual não pode excluir o respeito. Querendo, envie a sua questão para betmilanescritora@gmail.com. Responderei na medida do possível. Você também pode me ler no meu site www.betmilan.com.br. Disponibilizei os artigos publicados na Folha, na Veja, grandes entrevistas e muito mais. Até!